Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma transmissão do Direto da Redação. A gente recebe hoje Douglas Belchior. Douglas, obrigado por aceitar nosso convite. Agradeço. O Douglas, além de blogueiro, colunista da Carta Capital, ele também é candidato a deputado federal pelo PSOL, né? E o Douglas, na verdade, nas últimas semanas, desde o início da campanha, se envolveu numa espécie de discussão com o comando do partido aqui em São Paulo. Ele tem feito uma crítica constante da dificuldade de candidaturas negras e tal, e acha que há um desprestígio, mesmo nos partidos de esquerda, ao apoio e, na verdade, também a escolha de candidatos negros. Douglas, depois de tudo que aconteceu, da discussão pública, houve algum tipo de avanço aí na sua conversa com o PSOL? Muito bem, antes eu quero agradecer a oportunidade, dizer que me sinto em casa, estou aqui com vocês desde 2013, em meio àquela muvuca, aquelas manifestações, tudo que aconteceu em 2013. É praticamente um mandato. É um mandato, cara, e muito bem aproveitado. O que tem de pauta aí do movimento negro de periferia, publicado, registrado aí nos anais da Carta Capital, não é pouca coisa não, daria para construir um programa só a partir disso. Bom, a questão relacionada ao debate com o PSOL, o partido que eu ajudei a construir aqui em São Paulo, participei do processo de coleta de assinaturas, militei no núcleo da PUC ainda pré-fundação do partido. É um debate que ele é mais amplo do que com um partido apenas, que é o fato de que os partidos hegemonizados por determinados grupos, eles escolhem quais as candidaturas eles vão priorizar. E no campo da esquerda, em pleno 2018, não é possível que os nossos partidos não percebam a conjuntura, não identifiquem candidaturas que dialoguem mais com a conjuntura, com a maneira como a política tem sido feita. Então tem muito mais a ver com esse raciocínio. Quais são os critérios que levam os partidos, sobretudo da esquerda, a escolher as candidaturas que serão priorizadas por eles? Isso diz respeito a toda a esquerda e a todos os partidos. Quais são as candidaturas priorizadas pelo PT? Quais são as que são priorizadas pelo PCdoB nos diversos estados? Né? Então isso tem a ver, isso influencia radicalmente na maneira como elas vão ser tratadas, isso vai influenciar nos recursos que serão destinados, isso vai influenciar nas candidaturas que vão aparecer ou não nos debates junto com os candidatos presidenciais, isso vai influenciar na distribuição do tempo de televisão. Então é certo que as direções partidárias fazem as suas escolhas. Então, mas essa escolha não segue uma lógica de um pouco de quem já está no Congresso ou nas assembleias que já está eleito, então certos grupos que dominam os partidos e que na verdade são mais conhecidos, têm mais chance de se reeleger, quer dizer, não é muito um pouco um cálculo eleitoral, quer dizer, eu vou apostar, por exemplo, o PSOL claramente aposta em alguns nomes em São Paulo, porque tem certeza que eles serão reeleitos, terão um bom número de votos e vão garantir o coeficiente partidário, não é isso um pouco? Não, que seja, mas isso pode ser questionado, essa lógica ela pode ser questionada, pode e deve ser questionada. Né? Aonde é que a gente pode... Por que a gente pode afirmar que o investimento quase absoluto em 2 ou 3 candidaturas dão mais retorno eleitoral do que se você ampliar para 5 ou 6, para 7 ou 8, com outras figuras que não foram experimentadas ainda, mas que têm lastro, mas que têm história, mas que têm trajetória, mas que inclusive já mostraram resultado eleitoral, quando você faz a comparação. Então o que eu defendo é que isso seja... eu defendo um debate sobre, inclusive, conceito de partido, entendeu? Assim, o partido funciona dessa maneira, ok, existe uma lógica estabelecida que diz respeito a investir mais em quem já aparece, em quem já tem estrutura, mas eu penso, e não estou sozinho nisso, que esse método, essa forma de fazer política, de existir enquanto partido, deve ser questionada, porque as coisas mudaram, as pessoas esperam outras possibilidades, outros tipos de prioridade dos partidos. Agora, Douglas, por que você acha que os partidos de esquerda, os partidos progressistas, repetem o mesmo comportamento dos partidos da direita? Ou seja, se você olha em questões de número de mulheres, ou número de negros, ou de outros grupos minorizados, ou até mesmo minoritários
Por que quando você olha a conformação partidária, tanto a esquerda quanto a direita, elas se parecem muito? São, em geral, homens brancos, né? Porque há elementos da realidade brasileira que estruturam as relações e as desigualdades e que operam naquilo que a gente considera normal, né? Então, tanto a esquerda quanto a direita, na direita quanto na esquerda, tanto o racismo quanto a questão de gênero, elas determinam as relações, os lugares onde essas pessoas são colocadas, o valor que cada liderança tem, e isso se reproduz em toda a sociedade. Agora, a esquerda é o lugar da organização política que se diz mais sensível a essa contra-hegemonia, sobretudo nos últimos anos, quando o debate sobre racismo e sobre o direito das mulheres avançou tanto no Brasil. Então não há outro lugar em que o direito de mulheres e negros deva ser politicamente organizado, potencializado, refletido nas suas representações, que não a esquerda. Quando a gente faz a crítica ao nosso campo, também é a eleição deste lugar como o único lugar possível da organização do povo mais pobre, dos trabalhadores, da população negra, das mulheres. Nós não queremos alternativas ou oportunidades no campo da direita, não se trata disso, né? Então não há uma desqualificação do nosso campo como um lugar ideológico da organização, mas uma puxada de orelha para que esse campo perceba o que está acontecendo no Brasil. E eu me sinto à vontade para afirmar que quando a gente olha para o espectro da organização popular, o que tem de mais efervescente é a luta de mulheres, é a luta negra, é a luta de periferia. Por que isso não está representado nos espaços políticos onde o povo deveria ser representado? Então eu acho que é preciso olhar para isso. A tarefa da esquerda é apontar o caminho, é inovar, é inventar formas. Se foi feito assim até hoje, invente formas de fazer, não importa, né? Nós não temos que seguir a regra. Os caras fizeram um acordo no Congresso Nacional, Sérgio. Tinham que dar uma resposta para a sociedade, tinham que fazer algum tipo de alteração na lei eleitoral. Proibiram o financiamento privado das empresas, mas não o individual. Então as pessoas ricas podem doar, ok? Isso está acontecendo agora, então a gente tem aí exemplos. Em contrapartida a isso, triplicaram o valor do recurso público para a campanha eleitoral para o fundo partidário. Dinheiro público na mão de grupos, de pequenos grupos, que são aqueles que determinam para onde vai ser distribuído esse recurso. O PMDB distribui para aqueles que eles acham que tem que ser privilegiado. Você vai perguntar para a base das candidaturas do PMDB, deputados estaduais espalhados por São Paulo, estou falando do PMDB, que é o partido mais fisiológico da história do Brasil, certo? Então você tem candidaturas populares, gente humilde, que no interior de São Paulo acredita, são honestos na sua vontade de participação política. E para essas pessoas não vai dinheiro, não vai recurso. Aqueles milhões vão ser destinados para as candidaturas eleitas prioritárias, que são de caciques, que são de pessoas que mandam nos partidos. A esquerda não pode repetir essa fórmula. É isso que aconteceu, é isso que acontece. Eles repetem essa fórmula. Agora, nas manifestações públicas dos dirigentes do PSOL, eles disseram que, de certa forma, você estaria reclamando sem razão, porque você é uma candidatura privilegiada, que está sendo bastante apoiada. Tal. Como é que você responde a isso? Não, eu não respondo sozinho. Eu acho que, lamentavelmente, a resposta é a desqualificação. Não há um debate sobre o conteúdo. Uma pena, porque, repito, a esquerda deve ser o lugar do debate, né? Do debate público sobre os problemas, né? E a opção foi outra, foi a da desqualificação. Eu não respondi isso sozinho, né? Você tem a nossa candidatura, ela é construída coletivamente. Teve até manifesto de intelectuais aí do Brasil fazendo o trabalho ou fazendo a discussão sobre o mérito da questão. O mérito da questão é, historicamente, lideranças negras não têm espaços no campo da esquerda. Esse é o fato objetivo. E não há um exercício para mudar isso. Esse é outro fato objetivo. Eu mesmo botei no ar no nosso blog aqui um texto com o título Que Pito Foi Esse? De um professor da USP que fez uma pesquisa em torno dessa questão e faz um levantamento histórico, né? Quantas e quantas lideranças, mulheres e negras, que tinham lastro social, trabalho, história, não foram rejeitadas. Eu costumo muito dar o exemplo do próprio PT, que é o exemplo que nós temos. O PT é, na minha opinião, a maior experiência da construção política do povo, né, trabalhador brasileiro. E ali você tem figuras que, embora sejam de competência experimentada, né,
comprovada, com lastro, com história, nunca foi alvo da priorização dos partidos. Eu vou dar um nome aqui, Vicentinho, um cara incrível. Nunca foi alvo, nunca foi um cara eleito pelo partido para liderar o partido, para ser o candidato. Você consegue imaginar um perfil diferente do Haddad para ser escolhido pelo Lula? E aí a gente poderia dar outros vários nomes de lideranças negras que sempre alcançaram no máximo o segundo escalão, em detrimento da sua potencialidade, da sua capacidade, da sua liderança. Benedita da Silva, Paulo Paim, né? Matilde Ribeiro, genial. Cadê a Matilde? Onde ela está? Né? Quem está cuidando dela? Foi vendida por causa de uma bobagem no governo. A própria Nilma ali, na última ministra né? Então, nós temos grandes, eu citei aqui, de quem tem exemplo para dar. O pessoal nem tem exemplo para dar. Os partidos de esquerda nem têm, outros nem têm. Então, nós temos uma história de negação e de apagamento, de aniquilação dessas lideranças. E não sou eu quem digo isso, né? Tem teóricos escrevendo sobre isso agora, e o nosso caso é mais um desses. Então eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque nós precisamos fazer esse debate abertamente. Agora, Douglas, olhando o cenário eleitoral e da forma que ele vai se desenhando, né, uma certa incerteza, um tanto quanto de incerteza quanto aí os candidatos que vão para o segundo turno, uma reta final muito complicada, o que tende, na verdade, e um aumento de uma certa polarização, né? O que tende a levar a uma rearrumação aí do voto do eleitorado para essa definição. A pergunta que eu faço é a seguinte: você teme que o PSOL, por conta muito mais da conjuntura eleitoral do que por seus erros ou méritos, possa sair menor dessa eleição do que entrou? Olha, eu tenho esperança de que não. Trabalho para que não. Nossa campanha é uma campanha que defende o nosso partido, né? Uma campanha que defende nossas candidaturas. Eu acho que a campanha do Boulos está cumprindo uma tarefa extremamente importante, fazendo um debate político em alto nível. Ele particularmente, é um cara muito preparado, tem legitimidade, tem uma história extremamente fácil de ser defendida para a população mais pobre, para o pessoal da classe média. Então o pessoal cumpre uma tarefa que, no meu ver, é o que ele deveria cumprir. É óbvio que a conjuntura não está a nosso favor, porque essa polarização, esses números e a influência que as pesquisas causam nas pessoas não as levam a escolher o que elas acham melhor. Mas o pessoal mais preocupado, que mais acompanha a política e que tem medo, vamos dizer assim, do que de pior possa acontecer numa eleição, vai ser pressionado a optar por um tal de voto útil, que isso acompanha a política e a disputa eleitoral brasileira. Então é um momento difícil, mas eu acho que o pessoal vai ser muito reconhecido a partir do voto em seus parlamentares, né? O PSOL é um partido que tem dado exemplo de atuação parlamentar, nossos parlamentares estão sempre listados entre os melhores. A nossa campanha está maior, está mais bonita, né? Embora o nosso tempo de televisão seja pequeno, tem sido bem aproveitado. Então eu estou no PSOL, acredito que o PSOL é hoje a melhor alternativa de partido e tem as melhores propostas. Então nós temos que investir nisso até o fim, até o último dia da eleição, disputar esse voto e tentar trazer o máximo de votos para a legenda do partido, para nossas candidaturas majoritárias e para nossas candidaturas proporcionais. Agora, quando aconteceu o impeachment da Dilma e tudo que se passou com o PT, mas que de certa forma levou na enxurrada o pensamento progressista, as esquerdas, que foram 2 anos muito em baixa tal, e nesse período se falou muito de uma necessidade de uma reorganização da esquerda, do pensamento. Neste momento, obviamente, uma parte do eleitorado progressista está num certo oba-oba, porque a situação aparentemente mudou. Você tem duas candidaturas aí mais ou menos identificadas que podem, com chance de chegar ao segundo turno e com chances reais de vitória e tal. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: mesmo diante de uma possível, provável, quem sabe, de uma vitória nas eleições de outubro, que leve lá um candidato ligado ao pensamento progressista, isso anula a necessidade de se repensar a organização desse campo de esquerda? Não, acho que de jeito nenhum. Eu não sei se eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu tenho a impressão de que a gente vai ter 2 segundos turnos. Parece que nós vamos viver 2 momentos de segundo turno. Tomara que isso mude nas próximas semanas, mas não parece que o Bolsonaro desidrata a ponto de não ir para um segundo turno. Então, tomara que esse vídeo caia, né,
sofra pelo que eu estou dizendo agora e esteja completamente errado. Eu me lembro do segundo turno na campanha da Dilma, quando a Dilma, disputando contra Aécio, no segundo turno teve o apoio dos setores mais críticos a ela, à esquerda. E quem fez, e você vai se lembrar bem, o PT e a militância petista envergonhada, retraída naquele momento, né? No final do governo Dilma e sobretudo no segundo turno. E o que garantiu aquela vitória ali no finalzinho do jogo para Dilma foi aquele setor mais à esquerda, inclusive mais crítico a ela. Eu acredito muito nisso. O que tinha mais rua com efervescência, com menos constrangimento de fazer campanha pública, naquele momento o PT estava muito complicado e a militância não estava tão efervescente como está agora, voltando a ser agora. Então acho que a gente vai ter dois momentos assim muito importantes, que é esse finalzinho, né? E isso mantém acesa a necessidade de debate sobre a reorganização da esquerda no pós-eleição, não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, a Dilma ganhou aquele segundo turno e essa sede não foi capitalizada por ela, pelo contrário, né? O debate sobre a necessidade de reorganizar a esquerda foi muito importante logo em seguida, que inclusive é da onde surgiu a maior parte, a parte mais bonita e efetiva da defesa contra o golpe, contra o impeachment dela e tudo mais. Então eu acho que independente do resultado eleitoral, esse continuará sendo um tema sobre a mesa. E é isso, né? Nós temos que ver quem é que vai para o segundo turno, se são, né? Eu não sei se é o PT, se é o Ciro, quem é que vai capitalizar isso, porque aí isso um pouco determina o que vai acontecer depois. Tá certo. Bem, Douglas, eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço a quem nos acompanhou, lembrando aqui, repetindo, estive aqui, entrevistei Douglas Belchior, que além de blogueiro, colunista de Carta Capital, é também candidato pelo PSOL. Douglas, obrigado e boa sorte. Agradeço muito, convido todo mundo a nos acompanhar, @NegroBelchior em qualquer rede social.